pedir a Vossa Excelência, ao primeiro secretário, que faça a leitura no artigo 5º, parágrafo 5º também, para que a gente possa iniciar. Do decreto, isso aqui. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, por gentileza. Pois não. Me permite? Sim. Inicialmente, eu queria protestar com relação à ausência de disponibilização do relatório final da comissão, no prazo razoável para que a defesa pudesse estudá-lo e assim apresentar as alegações finais, orais aqui. E também queria alegar a ausência de intimação do senhor prefeito, bem como de minha intimação como procurador, para este ato de hoje. Não consta a intimação do pessoal, nem do procurador, nem do denunciado para o ato do dia 12, na forma prevista no inciso 4 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Peço a Vossa Excelência que se digne determinar a correta intimação do denunciado e do seu procurador, nos termos previstos no artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201/67. Sem mais. Aqui no processo, como se trata de um ato agora da casa dessa presidência, aqui no processo consta que foi notificado no dia 5 de setembro, não, dia 6 de setembro, pelo ofício 192/2017, dando ciência de que haveria, como é uma sessão extraordinária, cabe o comunicado da sessão extraordinária, não mais o decreto, já que o relatório já havia sido entregue. Então agora trata-se de uma sessão extraordinária, conforme manda o regimento interno da casa. Então eu vou ter que indeferir o pedido de Vossa Excelência para que a gente possa dar continuação. Se me permite, nobre presidente. Sim. Quem recebeu a intimação foi a assessora de gabinete e não consta a intimação pessoal do denunciado com relação a este ato. É uma sessão extraordinária essa, não é uma sessão da comissão parlamentar de processões. Essa é uma sessão extraordinária, ele está sendo comunicado e tendo ciência da sessão, assim como todos os presentes aqui tiveram ciência, a sessão ocorrerá. Fica indeferido o pedido do senhor. Agradeço. Eu quero registrar meus protestos e que essa questão será levada a questionamento pelo Poder Judiciário, caso Vossa Excelência decida realizar o ato sem a intimação pessoal do denunciado. Ele foi intimado, a sessão vai ocorrer normalmente. Posso falar? Pode. O procurador também teve a oportunidade de ter acesso ao relatório ontem. A comissão se reuniu até às 13 horas para votar o relatório. O procurador não compareceu à reunião. A comissão parlamentar processante foi obrigada, inclusive, a nomear um advogado ad hoc para que defendesse o prefeito naquele ato. Então, o relatório estava disponível desde ontem às 13 horas, quando foi encerrada a sessão da CPP. Me permite, nobre presidente, eu queria que constasse em ata esses dois requerimentos que eu fiz agora. Tá, ok. Com relação à ausência de disponibilização do relatório final em prazo razoável para elaboração da defesa oral final e também quanto à nulidade referente à ausência de intimação pessoal do denunciado ou de seu procurador nos termos do artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201/67. Peço deferimento, Excelência. Foi feita a leitura? A leitura já foi feita? Não. Peço Vossa Excelência, primeiro secretário, que faça a leitura. Decreto-Lei número 201/1967, parágrafo 5º, inciso 5. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças
requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo de 15 minutos para cada um. E ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Lido o artigo, eu abro aos vereadores, peço aos vereadores que quiserem que algum artigo ou a peça seja lida, que se manifestem. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Boa tarde. Munícipes aqui presentes e quem nos acompanha no website. E também a imprensa escrita e falada. Eu gostaria que fosse lido o processo, para nós termos o conhecimento de como se andou, se correu todo o trâmite da BCC, né? CPP. Obrigado. Vossa Excelência, que é o processo na íntegra. Por favor. Tá, ok. Fica acatado o pedido de Vossa Excelência. Então, como o vereador Marinel já se manifestou pedindo que seja lido o processo na íntegra, os demais vereadores não têm necessidade de fazer algum apontamento. Então, peço a Vossa Excelência, primeiro secretário, que faça a leitura de todo o processo. Folha número 1. O processo constam 523 páginas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapoti, Paraná, vereador Wesley Carneiro Urich. Raudinei de Paula, brasileiro, técnico agrícola, portador da carteira de identidade RG sob número 1274-754 e do título de eleitor 086-363-90671, zona 164, seção 8, sem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para apresentar a seguinte denúncia. Contra o excelentíssimo senhor prefeito de Arapoti, Bras Rize, brasileiro, casado, prefeito do município, portador do cédula de identidade RG número 822-131 do CPF número 177-929-75991, podendo ser localizado na sede da Prefeitura, Rua Placídio Leite 148, Centro Cívico, em Arapoti, com fundamento no Decreto-Lei 201/1967, por ter praticado infração político-administrativa conforme passa a discorrer. Preliminarmente, da legitimidade ativa e rito. Qualquer eleitor é parte legítima para propor ação de cassação de prefeito política administrativa. O Decreto-Lei 201/67 é esclarecedor nesse sentido, estabelecendo que qualquer eleitor poderá efetuar denúncia por infração política administrativa e ainda que o rito é estabelecido no artigo 5º. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente vereador impedido de votar, o qual poderá integrar a comissão processante, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, compreende-se que qualquer eleitor poderá efetuar a denúncia. A cópia do título do eleitor está em anexo. Do fato propriamente dito, a questão de 2 meses atrás, o denunciante foi informado por um pequeno agricultor que o senhor Ailton João Roberto Araújo já vinha há mais de anos utilizando equipamentos agrícolas de propriedade do município para obter lucro para si e sempre utilizando em benefício apenas de pessoas que votaram no prefeito Bras Rize. O denunciante foi até a Associação de Produtores do bairro Seu do Leão, em companhia do senhor Carlão, e lá verificou que os maquinários realmente estão sendo administrados pelo senhor Ailton, que inclusive foi candidato a vereador pelo DEM, mesmo partido pelo qual o prefeito Bras Rize é filiado. Em anexo, cópia da filiação do prefeito e do senhor Ailton. No local, em conversa com alguns agricultores, recebeu informações que Ailton, inclusive, discutiu e brigou com vários associados em decorrência da utilização dos equipamentos. Ainda em conversa com vários pequenos agricultores, o denunciante soube que, na época da eleição, os equipamentos eram cedidos somente para os companheiros de campanha ou ainda em troca de promessa de voto. O denunciante soube ainda que alguns agricultores discutiram com o senhor Ailton e que, inclusive, a discussão foi para a delegacia, de onde se originou um processo no juizado criminal desta comarca. Nas declarações prestadas pelo Luiz Mário, pode ser verificado que os fatos aqui expostos são reais.
são reais, pois foi um documento realizado perante a autoridade policial desta comarca. No referido termo de declaração, o senhor Luiz Mário deixa claro que toda a discussão havida entre ele e o senhor Ailton ocorreu porque o senhor Ailton é quem administra o bem público e que o tem como seu, escolhendo para quem cede e por que cede. Buscando mais informações, o denunciante descobriu que inclusive o senhor Ailton não presta contas para o Poder Executivo. De utilização dos maquinários, podendo usá-los a usufruir dos rendimentos do mesmo conforme lhe aprouver. Ou seja, pode usá-lo gratuitamente e os rendimentos provenientes da utilização dos equipamentos por outro agricultor são recebidos e utilizados pelo senhor Ailton. Acompanhando as sessões da Câmara, o denunciante tomou conhecimento que a preocupação com os maquinários já não era só dele, mas que todos os vereadores também estavam buscando informações junto ao Poder Executivo através de requerimentos de informações. O requerimento de respostas do Poder Executivo podem ser encontrados no portal da Transparência. O senhor prefeito confessou que realmente cedeu os equipamentos para a Associação dos Agricultores do bairro São do Leão e que o responsável pelo controle do uso é o senhor Ailton. Confessou que os equipamentos são cedidos principalmente para os associados, documento junto. No portal da Transparência também há uma resposta do chefe do Poder Executivo dizendo que pediu autorização legislativa antes de ceder os equipamentos. No portal da Transparência também há uma resposta do chefe do Poder Executivo dizendo que não pediu autorização legislativa antes de ceder os equipamentos para a Associação dos Agricultores do bairro São do Leão, mas que irá fazer isso com um tempo futuro. O prefeito é o gestor do município, a ele cabe o zelo e a administração dos bens do município. A lei orgânica diz que o prefeito pode ceder bens do município, mas antes deve pedir autorização para a Câmara e que o interesse público deve ser sempre preservado. Artigo 16 da lei orgânica, o município somente efetuará a venda ou doação de bens imóveis ou móveis mediante prévia autorização legislativa. Parágrafo único, outorgada a concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência dispensadas quando houver uso da destinação e pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem, se me permite novamente. Pois não. Em que pese o entendimento de Vossa Excelência, dizendo que esse se trata de um ato de uma sessão extraordinária e não especificamente da comissão, mas o decreto-lei é claro, o denunciado será intimado de todos os atos processuais, permitindo-lhe a sua presença em todos os atos e processos. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade do ato. Se o senhor insistir no indeferimento, eu irei me retirar da sala, tendo em vista que a irregularidade absoluta do ato. Não é uma sessão extraordinária, sim, mas para julgamento do denunciado. E ele, inclusive, iria fazer a sua defesa oral. Impossível ele fazer a sua defesa oral final se ele não for intimado regularmente para o ato. É uma nulidade insanável, o princípio do direito processual penal aplicável aqui, nobre presidente. Se o senhor, eu reitero novamente o meu pedido, a minha alegação, no sentido de que houve descumprimento do artigo 5º, inciso 4, do Decreto-Lei 201, e se o senhor insistir no indeferimento, eu irei me retirar do plenário, tendo em vista a nulidade. Peço deferimento, Excelência. Vou pedir a suspensão de sessão por 10 minutos.
até para que a gente possa falar com a procuradora.
Retomando a sessão. Presidente, pela ordem, eu queria fazer um requerimento. Primeiramente, boa noite, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir a redesignação da atual votação, tendo em vista na intimação pessoal ou do prefeito ou do seu procurador. Eu vou fazer aqui a resposta à excelência que pediu pela ordem primeiro, mas serve, acho, para Vossa Excelência também, se Vossa Excelência me permitir, que foi publicado em jornal e me causa estranheza até um pedido do doutor, até porque se faz presente ao ato, na representatividade do prefeito. Também acho que é uma pena, todas as pessoas se deslocaram de seus lares, né? Alguns até que a gente vê saíram dos próprios trabalhos para estarem aqui hoje, nessa sessão extraordinária. E, como eu disse, foi inclusive publicado no Diário Oficial da Câmara, que é o mesmo diário da Prefeitura. Mas como essa Casa de Leis, vereador Victor, trabalha com o máximo de neutralidade e imparcialidade, também vou acatar o pedido do doutor, vou acatar o teu pedido também, vereador. Fica remarcado, vai ser marcada uma sessão extraordinária para quinta-feira, às 14 horas, no recinto da Câmara Municipal, remarcando este ato, e já peço ao primeiro secretário que faça a intimação do doutor, já para que não ocorra novamente essa questão. Então, peço também ao doutor que fique ao final para que a gente possa lavrar a ata junto, fazer as devidas procedências. Posso ter a palavra, presidente? Eu agradeço a reconsideração de Vossa Excelência com relação ao nosso pedido. E assim, em que pese a publicação nos jornais e editais, eu estou aqui justamente para preservar a estrita legalidade de todos os atos. Foi o que eu tenho em mente desde o início que eu assumi essa defesa. E quero parabenizar Vossa Excelência pela decisão e dizer que essa decisão está de acordo com o que prevê a estrita legalidade, e é isso que a gente espera no curso de todo esse processo. Nada mais, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a presença de todos, também de todos os parlamentares. Fica aqui então, novamente, quinta-feira, às 14 horas, dia 14 de setembro, sessão extraordinária. Os vereadores já ficam convocados, não necessitando edital também. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Eu peço que não há manifestação, vocês estão dentro do recinto da Câmara ainda, até porque a gente tem filmagens aqui, não seria adequado. Então eu peço, com todo respeito, que não se manifeste aqui dentro.